Oi, eu sou a professora Rúbia e aqui vou corrigir com vocês as atividades sobre a crase, os exercícios que a professora havia passado para fazerem. Use crase apenas quando necessário. Então vamos lá, letra A. Você vai à aula hoje? Eu vou à aula. Volto da aula. Crase A. Fui a Santos ontem. Estou cansado, não vou à aula. Fui a Santos, volto de Santos. Crase para quê? Mas aqui, não vou à aula. Novamente a crase, né? Eu vou a aula. Preposição a, mais artigo a. Agora, fui a Santos das Belas Praias. Fui a Santos não a crase, mas aqui eu estou definindo que cidade que é. Então fica subentendida a palavra cidade. Fui à cidade de Santos das Belas Praias. Então, a crase. Tanto que eu posso falar, volto da Santos das Belas Praias. Cidade a que vou todos os fins de semana. Ó, cidade a que vou. Vou aonde? Vou a cidade de Santos. Aqui está a preposição a. E esse que está se referindo a uma palavra feminina, então coloco crase também. Não vou a Brasília, vou à Bahia, a essa maravilhosa Bahia. Não vou a Brasília, volto de Brasília, crase para quê? Agora vou à Bahia, volto da Bahia, crase a. A essa maravilhosa Bahia. Aqui é apenas a preposição, porque antes desse pronome demonstrativo essa, né, não tem o artigo a. Eu não falo a essa cidade é bonita, eu digo apenas essa cidade é bonita, tá? Letra E. Obedeça à sinalização. É o que pedem as placas nas rodovias. Obedeça a o quê? A sinalização. Vai ter a crase. É o que pedem as placas, aqui é apenas o artigo, né? O artigo as. Não desobedeça a ninguém, nem mesmo aquele que você não obedece. Ó, não desobedeça a quem? A ninguém. Aqui é apenas a preposição, porque antes desse pronome indefinido ninguém, não existe a crase. Eu não digo a ninguém veio à festa ontem, eu digo ninguém veio à festa ontem. Já que não pede artigo a, não tem crase. Nem mesmo aquele que a você não obedece, ó. Ó, não desobedeça a quem? Aquele. Aqui dentro tem a preposição a, por isso que vai ter a crase, na própria palavra aquele. Que a você não obedece. Vamos ver, aqui é apenas a preposição a, porque antes de você eu não uso artigo a. Eu não falo você é minha amiga, eu digo você é minha amiga. Se não pode haver artigo a antes, não pode ter crase. Letra G. Nunca desobedeça a nenhuma pessoa. Novamente, ó, nunca desobedeça a quem? A nenhuma pessoa. Aqui apenas preposição a, porque eu não digo a nenhuma pessoa está aqui, eu digo nenhuma pessoa está aqui. Nem mesmo a sua sogra, ó. Não desobedeça a sua sogra. Aqui tem a preposição a, mas pode ter o artigo a também. Porque eu digo sua sogra está aqui, mas eu posso dizer também a sua sogra está aqui, né? Antes do pronome possessivo sua, que é feminino, eu posso colocar artigo a. Então, se eu posso colocar artigo a, pode ser apenas o a de preposição ou o a junto com o artigo a. Escolhe o que quiser. Eu vou deixar com a crase. Letra H. Telefonei a ela. Aqui é apenas a preposição a. Telefonei a quem? A ela. Antes de ela não pode ter artigo a. Eu falo ela é minha amiga. Eu não posso falar a ela é minha amiga. Por isso que é apenas a preposição a. Depois, a você. Esse a é apenas a preposição a. Telefonei a quem? A você. Não tem crase porque eu não digo a você é meu amigo. Eu digo você é meu amigo. Não aceita artigo a, não tem preposição. E a
todas as nossas amigas. E telefonei a quem? A todas. Antes de todas, não tem artigo a, nem as. E aqui é apenas a preposição. Né? Eu digo todas as minhas amigas estão aqui. Eu não digo todas as minhas amigas estão aqui. Né? E a todas as nossas amigas. Aqui é apenas o artigo as. Não tem preposição aqui. Não tem crase. Letra I. Escreveram a quem? A ti. Apenas a preposição a, porque o ti é um pronome oblíquo que não aceita artigo a antes. É apenas a preposição. Antes de escreverem a mim, mesma coisa. Antes do pronome mim, eu aceito preposição, mas não artigo a. Eu não digo a mim veio para casa, nem poderia, né? Porque eu deveria colocar eu vim para casa. Refiro-me a quem? Eu refiro-me a Lourdes ou a Lourdes. Aqui pode ter a crase ou não, porque eu digo Lourdes é querida ou a Lourdes é querida. E se eu refiro-me a alguém. Tem preposição e tem artigo. Ou pode não ter o artigo, mas eu prefiro preposição e artigo. J. Fui a Londres, ou melhor, a velha Londres. Fui a Londres, volto de Londres, crase para quê? Agora, ou melhor, a velha Londres, eu volto da velha Londres, porque aqui, né, está caracterizada, certo? Está subentendida a palavra cidade de Londres, né? Então tem a crase aqui. Você não deve ir à festa nem à recepção alguma. É a recomendação médica, letra K. Você não deve ir aonde? A festa, crase A. Nem à recepção alguma. A diferença foi esse alguma aqui, ó. Eu não digo eu volto da recepção alguma. Eu não volto de recepção alguma. Eu não digo eu não volto da recepção alguma. A diferença foi esse pronome aqui, ó. Esse pronome aqui que fez com que eu não utilizasse a crase aqui, porque não aceita um artigo a antes dele, né? É a recomendação médica. Aqui é apenas o artigo a. É o que? A recomendação médica. Letra L. Fui à casa. Eu fui a algum lugar, a casa. Só que aqui eu não disse qual casa que é, não tem crase. Apanhei o guarda-chuva e voltei aonde? A casa de Manuel. Como aqui eu caracterizei, eu defini que casa que é, eu vou colocar a crase. Mesma regra vale para distância e terra. Letra M. Os turistas ficaram um bom tempo a contemplar aquela bonita praia. Esse a vem antes de um verbo e antes de verbo não pode ter o artigo a, então não pode ter crase. Eles ficaram um bom tempo a contemplar o quê? Aquela bonita praia. Contemplar o quê? É apenas o aquela que não tem preposição alguma. Então não tem crase aqui. Opa, já fui para a letra N. Letra N. Quem for à praia, dê um pulo àqueles quiosques para comer acarajés. Quem for aonde? A praia. Dê um pulo aonde? Aqueles. Aqui dentro tem, né, como se estivesse a preposição a. Para comer acarajés. Letra O. O fato ocorreu a 20 de abril e não a 5 de março. Antes de numerais normais não tem crase, só se fosse um horário, né, dizendo qual o horário que vai acontecer algo. Daí haveria crase. Letra P. Esta blusa é idêntica à que acabei de ver na outra loja. Essa blusa é idêntica a qual? A que acabei. Esse que está se referindo à palavra blusa, que é feminina, então eu coloco crase aqui. Letra Q. A cena a que assistimos foi lamentável. Se nós assistimos de ver, nós assistimos a alguma coisa. Esse que está se referindo à palavra cena, que é feminina. Então, a cena a que assistimos, então vai ter a crase. Ontem assisti à televisão. Esse assistir pede preposição a, verbo assistir, de ver. A televisão, palavra feminina,
Preposição a mais artigo a tem crase. Bem cedo e assisti ao programa de esportes. Novamente, né, ó, aqui está no masculino e aqui está no feminino. Letra S. Se você for à Inglaterra, volto da Inglaterra, crase A. Iremos a Portugal, volto de Portugal, crase para quê? Ou talvez a Noruega, é tudo ir, ó. Se você for à Inglaterra, iremos a Portugal, ou talvez, né, iremos à Noruega, volto da Noruega, crase A. Letra T. Vem do à vista e a prazo. São locuções de advérbio, né, que indicam o modo como vai ser vendido, né? Então aqui está a palavra feminina tem crase, a masculina não. Ou seja, há dinheiro e há prestação. Novamente, modos, ó. Aqui está no feminino, tem crase, só que há dinheiro não, porque dinheiro é uma palavra masculina. Letra U. Vesti-me às pressas e saí à procura de meus amigos, ó. Tem modo. De que modo? Às pressas e à procura. São palavras femininas, né? Locuções adverbiais femininas, tem crase nas duas expressões. V. Estudamos à tarde e trabalhamos à noite. Quando? À tarde e à noite. Locuções adverbiais de tempo, palavras femininas. Como assim palavra feminina? Eu digo a tarde está bonita e a noite está bonita. Há artigos aqui também. Artigos femininos, no caso artigo A. Então tem crase aqui e crase aqui. Letra W. O avião passou às 10 horas e não às 9 horas. Ó, quando? Às 10 horas. Quando? Às 9 horas. Crase nas duas. E lembrando, né, que horas, essa abreviação é apenas o Hzinho, não tem RS, não tem S, não, é só o H mesmo, tá? Letra X. Mantenha-se à direita e não à esquerda, ó. Advérbios, né, locuções adverbiais de lugar, ó, tá? Então, à direita é a ideia que eu tenho e a esquerda é a ideia que ele tem. Então, né, vamos usar no caso como palavras, como substantivos, são palavras femininas, tem crase e tem crase. Y. Nesta lavanderia não há máquinas de lavar, só se lava à mão. Nesse caso aqui, quando eu falo só se lava a mão, dá para entender que não significa que as pessoas ficam lavando as mãos, né? Seria bom nessa época agora de coronavírus, mas aqui está entendendo que não há máquina de lavar, as pessoas usam as mãos para lavarem as roupas, né? Então, como não há dúvida, não há crase. Se houvesse dúvidas, eu usaria crase, tá? Letra Z. Tem um carro a álcool e um a gasolina. Aqui tá bem interessante, tá? O álcool é uma palavra masculina. Eu não vou colocar tem um carro ao álcool, tem um carro a álcool e um a gasolina, né? É o meio como eu tenho esse carro, é o meio como ele funciona. Quando eu usar meio, tá? Ferramentas, instrumentos, não vai ter crase, terá apenas se deixar uma dúvida, tá? Então aqui também não vai ter a crase. Letra A. 1 agora. Passearemos a pé e não a cavalo. Não há crase em nenhum dos dois, tá? Palavras masculinas. B. Foi um baile a caráter, a fantasia mesmo. Aqui caráter é uma palavra masculina e eu não digo um baile à moda de caráter, né? Não tem isso. E a fantasia, ó, baile a fantasia, baile com fantasia, baile de fantasia. Esse aqui não é a moda de, a maneira de. Não, é porque a pessoa está usando uma fantasia, vai com a fantasia. Então não há crase, ó. Não é a moda de a caráter, nem a moda de fantasia. Fantasia é algo intrínseco, faltou exinho aqui. Ao baile, faz parte da essência do baile, é característica, então não vai ter a crase. A fantasia seria, né, como? É característica do baile, baile é fantasia, não ao modo de fantasia. Letra C. Comi um bife à milanesa e não um a cavalo. A milanesa tem a moda de milanesa, né?
que seria do pessoal de Milão, né? Vamos pensar assim. E não um a cavalo. O cavalo come algo, come bife, para dizer que a maneira como o cavalo come, não. Né? Nem a moda que o cavalo come um bife. Então não tem crase antes de a cavalo. Bife a cavalo não, bife a milanesa tem. Letra D. O rapaz usava bigode a Hitler e chapéu a Napoleão. O rapaz usava bigode à moda de Hitler ou à maneira de Hitler e chapéu à moda ou à maneira de Napoleão. Mesmo sendo palavras masculinas, aqui está subentendida a expressão à moda de, né, Hitler ou à moda de Napoleão. Letra E. Ou a maneira que eles usavam. Letra E. Comprei um fogão a gás e outro a lenha. Aqui é como que o fogão como que ele funciona, né? A lenha, então, quando diz instrumento, o meio não tem crase, apenas se houver dúvidas. Aqui não tem dúvida, então não tem crase. Letra F. Estávamos ali, frente a frente, cara a cara com o inimigo. Palavras repetidas não tem crases, ó. Cara a cara, frente a frente não tem crase. Letra G. Fechavam a sala a chave e a cadeado. Que instrumento que foi usado? Chave, cadeado. Deixou dúvida? Não, então não há crase. Letra H. Virgílio vive à custa da mulher. Aqui é o modo como ele vive, né? Então, seria uma locução adverbial de modo. Então tem crase, ainda mais que aqui é uma palavra feminina. Seu filho vive à sombra e à água fresca. De novo, né, uma locução adverbial feminina, que eu tenho duas, à sombra e à água fresca, então vai ter crase. A letra I. A secretária sabe que deve bater isto à máquina e não fazer à mão. Aqui, se nós pensássemos que fazer à mão seria ela estar fazendo à mão porque está pintando as unhas, tudo bem, né? Deixaria uma dúvida, então eu colocaria a crase. Mas aqui está bem claro, ó, a secretária sabe que deve bater isto à máquina, tá? Foi o instrumento que ela usou, a ferramenta. Aqui foi o meio que ela usou a mão. Então não houve dúvidas, então não há crase. Letra J. Um homem foi ferido a bala, uma criança foi morta a tiros. Então, instrumentos, né? E a maneira que foi morta, então não vai ter crase. Letra K. Minha preocupação aumenta à medida que o tempo passa. À medida que, à proporção que, são locuções conjuntivas e medida é uma palavra feminina, né? Então vai ter crase. Aqui, lembrando, desculpa, aqui em cima, ó, não deixou dúvidas, não tem crase em relação a essa de cima. Então aqui vai ter crase, sim, né? À medida que o tempo passa. Então, obedeça a quem? A ela. É apenas a preposição a, antes de pronome, né? No caso desse pronome, ela não aceita o artigo a, então não vai ter crase. Letra L. Começara o baile, a antiga, às 22 horas. Começara, tinha começado, tá? O baile, a antiga, a moda antiga, agora sim. Tá? Então vai ter crase porque é a moda antiga, está subentendida. Às 22 horas, antes de horas, né, eu uso a crase. E para finalizar, tudo usando a palavra distância, ó. A polícia se manteve à distância de 2 metros. O verbo manter, ele pediu aqui, ele vai pedir a preposição a, né? A distância de quê? De 2 metros. Aqui eu disse qual distância que é, então eu vou usar a crase. Agora, a polícia se manteve à distância. Eu não defini que distância que foi essa. Não vai ter crase. Agora a letra O. A polícia se manteve a uma distância de 2 metros. Parece que vai ter a crase porque eu disse qual distância que é. Só que há um porém aqui. O que é crase? A crase é a união da preposição a mais o artigo a. E aqui já tem uma, que é um artigo, tá? Uma distância de 2 metros é o que eu quero. Eu não posso dizer, ou eu posso falar, a distância de 2 metros é o que eu quero, ou uma distância de 2 metros é o que eu quero.
Então, aqui é apenas a preposição a, não pode ter o artigo ali, certo? Então, aqui não há a crase, tá? Porque já há artigo aqui. Então, aqui dentro é apenas a preposição, não tem o artigo a. Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né? São vários detalhes, né? A questão da crase, mas tudo nós podemos aprender sim. É só prestar atenção nos detalhes. Muito obrigada!